Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, lá vamos nós. Mais uma proposição de reflexão sobre língua portuguesa. Comenta, conversa comigo, me diz aí o que a gente pode fazer, o que está te ajudando, ou o que você tem dúvida ainda nessas reflexões possíveis, tá bom? Então, fica à vontade, porque por vezes quando a gente escreve, a gente vai sentindo o raciocínio evidenciar algumas situações que a gente não tinha percebido antes. Diz, peraí, então peraí, formulei, né? São situações assim que fazem a gente aprender de fato, pessoal. Por isso meu pedido, caderninho aí na mão, lápis, caneta, nós vamos rabiscar bastante nessa aula de novo, né? Sempre a gente rabisca, porque a gente quer discutir e construir. Eu converso com você desse lado, você aí do outro lado vai criando o seu método de anotação, de percepção, de aprendizado, tá bom? E olha só, pessoal, pelo título dessa aula, claro, você já sabe, diz, puxa, prof, vai falar de classes de palavras, né? É isso? É isso mesmo. Agora vamos lá. Respira fundo e conversa comigo, pensa comigo. Eu não vou fazer numa aula, pessoal, um movimento de ensino aí sistemático das 10 classes de palavras de português. Até porque, se você for lá perceber, então no nosso curso a gente tem lá cada aula, né, sistematizando o que é preciso de classes de palavras e tudo isso. Agora, nesse curso, pessoal, o que eu pretendo de fato, nessa nossa aula do português do zero, o que eu pretendo é que você consolide ou desperte para o fato de nós termos elementos que determinam, características que determinam que uma palavra pode ou não pertencer ao que nós vamos chamar de classe gramatical, pessoal, tá? Então, olha só, vê lá comigo. Então tá aí, classes de palavras ou classes gramaticais. As características que agrupam as palavras, né? As características que fazem com que as palavras estejam juntinhas sob um mesmo rótulo. E quando isso se dá, tá bem? Então, vamos só formular isso, perceber um pouquinho. Daqui a pouco eu falo de neologismos também, como é que a gente pode dizer e relembrar ou informar o que é morfologia, né, gente? Então, vem para cá, segue lá comigo. Bom, então eu dizia para vocês que, obviamente, as palavras sempre vão seguir critérios para serem classificadas, para serem rotuladas, né? E os critérios, gente, vão ser morfológicos, semânticos e sintáticos, tá? Então, claro, toda vez que a gente vai ensinar uma classe de palavra nova, a gente fala do que ela tem de, por exemplo, do que ela tem de significado, que tem a ver com a semântica, né, gente? De que lugar ela pode ocupar na frase, tem a ver com a sintaxe. E, olha, de cara, já de imediato, o que a gente percebe? O critério morfológico, quer dizer, os pedacinhos que compõem essa palavra, né? Os pedacinhos que vão fazer com que ela tenha um conjunto, com que ela forme um todo, tá? Que tem a ver com a morfologia, com o formato, com a formação dessa palavra, ok? Bem, pessoal, olha só, como eu disse que tem critério, veja só, eu coloquei aqui assim, em grandes cápsulas, na verdade, né? Olha só, o que eu vou ter aqui? As 10 classes, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome vão variar, gente, em gênero e número, tá? Variando também o substantivo e o adjetivo em grau, ok? O verbo e o advérbio, gente, já são um pouquinho diferentes. Por que eu coloquei os dois próximos aqui? Porque o verbo vai determinar ou vai definir ações, processos, né? Enfim, estados, fenômenos, ele vai definir, determinar essas coisas. E o advérbio vai ser aquela palavrinha que em geral, porque ela pode fazer outras coisas também, mas que em geral caracteriza a ação, tá? Por isso eu coloquei os dois próximos. O advérbio, no entanto, pessoal, é invariável, ele não muda, não vai para o plural, não vai para o feminino, nada disso, tá? O verbo
não pode estar aqui na primeira caixinha que eu fiz, ó, aqui em cima, porque o verbo não muda de gênero, pessoal. Ele tem outras transformações, ele obedece a outros preceitos. Ele muda de plural para singular ou de singular para plural? Muda, né? Mas ele tem outras desinências que a gente chama, como, por exemplo, modo temporal, que não tem no substantivo, no artigo, no adjetivo, no numeral e no pronome, tá? Preposição e conjunção, gente, são elementos que a gente vai dizer, por vezes, que dependem muito de outros, de estarem num contexto, para assumirem um significado. Eles são mais dependentes, mais vazios de significado quando estão sozinhos. De maneira geral, eu posso dizer que as preposições ligam palavras e que as conjunções ligam frases, ligam orações, gente, tá? Então, posso dizer sim que a preposição liga elementos mais curtos, menores, né? E a conjunção liga elementos mais longos. E as conjunções vão poder aparecer em dois tipos, né? Como coordenadas e subordinadas. Isso também, gente, é uma questão de elementos aí que tem valor morfossintático, né? Que morfologicamente são conjunções, mas que sintaticamente vão estabelecer relações de dependência ou apenas de compartilhamento de espaço, tá? E a interjeição, pessoal, que é uma invenção, na verdade, dos gramáticos, atrás, bem lá atrás, para não deixar a gente só com 9 classes gramaticais, né? A interjeição vai poder ser ocupada por toda e qualquer outra classe, gente. Vai poder entrar qualquer uma das classes aí para justamente dar evidência aí, ou para justamente fazer o que se dá como uma surpresa, um susto, um medo, né? Algo assim, tá? Então, interjeição, qualquer outra classe, ou melhor, qualquer classe das 9 pode acabar aparecendo por aí como formuladora de uma interjeição, tá? E daí não dá para esquecer, pessoal, que a gente tem aquilo que chama também de locução, né? Ou seja, são duas ou mais palavrinhas fazendo a função de uma palavra dentro de uma classe. Por exemplo, eu digo que alguém sabe alguma coisa de cor. De cor é uma locução adjetiva, que dá essa ideia de como a pessoa sabe a coisa, tudo bem? E outras situações mais. Vamos falar um pouquinho de morfologia, então, de formação de palavras, pessoal, e como isso se dá? Olha só, eu peguei aqui uma charge publicada em março de 2017, quando esse assunto tomou os jornais aí, tomou as revistas também, né? Enfim, os grandes meios de circulação, tá? Então, olha só. Só para a gente lembrar, pessoal, também para não ficar com a informação aí aos pedaços, né? Vejam, essa charge, gente, está representando aqui um jogador de futebol que joga na posição de goleiro, cujo nome é Bruno e que atuava no Flamengo em 2010. O que nós sabemos da história, gente, é que ele, como mandante, se envolveu no crime que tirou a vida de uma moça que é mãe do filho dele, que teoricamente teria solicitado pensão e ele não teria querido pagar à época, né, para o filho, e eles teriam armado de sumir com a moça lá num sítio que pertencia a um desses amigos que o ajudou a fazer isso, né, cujos apelidos eram Bola e Macarrão. Bem, o que acontece? Todos presos, condenados a penas longas durante esse tempo. E o que acontece é que 7 anos depois, agora em 2017, bem, tem um agravante aí que o corpo da moça nunca foi achado também, pessoal, nem os restos, nada disso. Bem, o que acontece? Em 2017, ele consegue uma saída, uma liberação da justiça, porque existe um prazo, né, gente? Ele foi julgado na primeira instância, condenado, mas ele recorreu. E existe aí um processo que corre, então, enquanto a pessoa está presa, mas existe um prazo para que a justiça julgue e reitere a condenação ou absolva esse réu. Como esse prazo se exauriu, ou seja, se esgotou, e a justiça não julgou,
ele havia recorrido por intermédio dos seus advogados ao STF. O que o STF fez? Disse, olha, pelo rigor da lei, ele tem que ser solto e aguardar em liberdade, ele tem esse direito, né? E aí ele foi solto e já foi contratado por um clube de futebol, o Boa Esporte de Minas Gerais, e os chargistas, enfim, as notícias, as opiniões, os chargistas apareceram de maneira muito evidente, gente, para fazer aí a mensagem, ou a crítica, ou a percepção do fato, né? O que aconteceu após a contratação dele pelo Boa Esporte? O clube perdeu a maioria, ou todos, os patrocinadores, rescindiram o contrato com o clube, né? E aí você tem uma mensagem do chargista que carrega essa característica. Olha só, o que ele fez, pessoal? Ele desenhou o que seria aí a imagem, né, uma caricatura do goleiro, e colocou aqui no cantinho patrocínio. Veja só, prof, essa palavra existe em português? Não, pessoal. Quando eu crio uma palavra nova com uma finalidade específica de comunicação, ela se chama neologismo, tá? E foi disso que o chargista lançou mão aqui, né? Ele usou um neologismo justamente para caracterizar aí o que seria o goleiro, tá? Ou a situação. Veja, quando ele faz essa palavrinha patrocínio, gente, pensem, esse sídio aqui é o mesmo que está em homicídio, tá? Que caracteriza morte. Bom, eu posso analisar essa palavrinha de duas maneiras, tá? Patro, de patrocínio, né? Posso pensar que em o clube contratando esse moço, o chargista está chamando atenção aí como se o clube estivesse patrocinando o homicídio, né? Ou eu posso entender também que, com a contratação desse moço, o clube acabou por matar suas relações de patrocínio, né? Então vejam, pessoal, com neologismo e uma linguagem verbal e não verbal, eu posso ter vários significados. As charges são muito pródigas, ou seja, muito produtivas nesse sentido, pessoal, tá? E é isso que eu quero. Quando a gente fala em morfologia, gente, em classe gramatical, é isso que me interessa muito que você aprenda a refletir sobre as variadas maneiras como uma palavra pode aparecer, dependendo inclusive do gênero textual a que ela serve, tá bem? Olha só, se for um gênero mais opinativo, a palavra pode assumir múltiplos significados, muitas vezes conotativos, tá? Se for um texto mais informativo, como a notícia, a tendência é que a palavra seja explorada de maneira mais denotativa, mais concreta. Certo, pessoal? Então vamos ver, ó, já que nós estamos falando disso, vamos tratar um pouquinho, pessoal, de como isso se dá e da característica de algumas palavrinhas em português, de algumas classes aí dentro dos textos, pessoal. Bem, mostrei para vocês aí uma situação da charge produzida no mês de março, em decorrência da liberação do jogador e da contratação por um clube. Vou mostrar agora, gente, também um texto oriundo de uma situação ocorrida também em março de 2017, mas para a gente perceber um pouquinho mais aí dessas relações e pelas classes de palavras que ele usa, talvez a gente consiga perceber se ele é mais opinativo ou mais informativo, tá bem? Então vamos lá, vem comigo. Terror em Londres é o título do texto. Aí diz assim, lá no primeiro parágrafo, gente: o ataque desfechado em Londres, na quarta-feira 22, nas proximidades da sede do Parlamento Britânico, renova as preocupações internacionais com atos terroristas e chama mais uma vez a atenção para ações que podem ser deflagradas por pessoas isoladas, sem prévio treinamento ou supervisão direta de organizações extremistas. Bom, pessoal, olha só o que nós temos aqui que é importante perceber, né? O ataque desfechado. Vejam, como é a primeira vez que ele está tratando do ataque, se nós não tivéssemos a definição de que é o ataque de Londres, quando aconteceu, onde exatamente em Londres aconteceu, para ter
a determinação, a definição desse ataque, pessoal, nós não poderíamos usar o artigo definido, tá? Não poderíamos. Agora, como nós temos todas essas características que vêm depois, para justamente dizer a qual ataque ele se refere, aí sim, isso justifica o uso do artigo definido, que está aqui, tá? Então, fiquem bem atentos, certo? Muito bem. Agora, dá uma olhada lá, ó. Diz assim na sequência, vejam. Pessoal, há várias situações aqui que são características só na sequência do texto, que são adjetivos, né? Que estão caracterizando o que está dito no texto. Olha só, as preocupações são internacionais, então elas não se restringem à geografia de Londres, né? São preocupações do mundo inteiro. Contra atos, que atos, gente? Terroristas, ó, tá? E chama mais uma vez a atenção para ações que podem ser deflagradas por pessoas isoladas. Olha lá, está caracterizando o tipo de pessoa, né? Sem prévio treinamento. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma colocação do artigo antes do substantivo que ele define, que ele determina, né? Que ele caracteriza. Vejam, a colocação clássica em português, a ordem direta é o quê? Eu coloco o substantivo, depois o adjetivo. Mas, então eu poderia ter treinamento prévio, não é isso? Ok. Mas eu posso escrever prévio treinamento. E em outros casos também posso colocar o adjetivo antes do substantivo, gente, tá? Sem perda de sentido, tá bom? Ou sem mudança. Ou supervisão direta, olha só, mais um adjetivo, de organizações extremistas. Gente, vejam o poder que os adjetivos têm só nesse parágrafo, né? Eles vão caracterizando e especificando para nós tudo que está sendo abordado, tá? Eles têm um poder de especificar o que vem na abordagem, ok? Muito bem, segue lá, pessoal. Agora, olha só o que nós temos na sequência. Essa é uma hipótese, essa é uma das hipóteses no caso do agressor Khalid Massoud, nascido na Inglaterra, que projetou um veículo contra transeuntes na ponte de Westminster, esfaqueou um policial e foi morto a seguir. Opa! Aqui, pessoal, nesse parágrafo, as classes gramaticais utilizadas já me dizem um pouco mais sobre o que é que eu tenho de características aí do gênero textual. No primeiro parágrafo, muita caracterização, né? Muito adjetivo. No segundo parágrafo, eu já vou lançar a mão aqui do quê? De um pequeno relato, para dar ideia para o meu leitor do que é que eu estou tratando exatamente, não é isso? Olha só. E um pequeno relato, gente, sempre vai demandar o quê? O uso de verbos. Ele projetou, ele esfaqueou e ele foi morto, tá? Então, para eu ter um pequeno relato como predominante aqui, ou como parte central, ou como parte com mais força do meu texto, eu preciso ter formas verbais aí, né? Sejam elas de verbos ou locuções, tá? Como no caso do foi morto aqui, tudo bem? Então, veja lá, outra coisa importante, pessoal. Olha o uso do pronome demonstrativo aqui, tá? Essa é uma das hipóteses. Por que eu estou usando essa e não esta, pessoal? Olha só, o essa vai remeter àquilo que já apareceu no texto anteriormente, né? Veja, a hipótese já foi descrita no parágrafo anterior. Então, eu vou usar o quê? O pronome demonstrativo essa. Tudo bem? Se eu fosse descrever a hipótese na sequência, eu usaria esta, tá? É uma das grandes diferenças aí, se não a mais básica, pessoal, entre o uso de essa e esta. Tudo bem? Ou de esse e este, ou de isso e isto, tá? Então, é mais ou menos essa relação que a gente vai perceber, tá? Depois, pessoal,
olhem comigo outras coisas do texto. Vamos lá. Massoud tinha passagens anteriores pela polícia, mas até onde foi revelado, não teria laços de militância com um grupo terrorista. Agora, pessoal, nesse trechinho de texto, eu quero chamar a atenção de vocês para o poder das conjunções. Veja só, olha o poder da conjunção aqui, pessoal. Bom, falamos de adjetivos no primeiro parágrafo, que especificam o que nós temos de tratamento aí, né? Falamos de verbo, do poder dos verbos no segundo parágrafo, para dar força, para dar evidência para o relato, para o fato relatado, para os fatos relatados, né? E agora, no terceiro parágrafo, vamos falar da força da conjunção, gente. Vamos lá, ó. Mas, esta é, gente, uma conjunção adversativa, tá? Assim ela é nomeada nas gramáticas e é caracterizada nas gramáticas, gente, como sendo aquela conjunção que opõe duas ideias, certo? Então, vamos ver qual é a oposição aqui que nós temos. Primeiro, a primeira informação, ele tinha passagens pela polícia, tá? No entanto, vejam a ressalva, né? Existe uma oposição aí. Por quê? Ora, apesar de ele ter passagem pela polícia, ele não tinha laços de militância com um grupo terrorista. Ele não estava, por exemplo, ou ainda não conseguiram chegar à evidência de que ele estivesse relacionado, por exemplo, ao Estado Islâmico, né? A um grupo terrorista como o Estado Islâmico, tá? Ah, legal, prof, entendi. O que mais que a gente tem de importante nesse parágrafo também, pessoal? Olha, o até, que é uma preposição forte que vai dar essa ideia de direcionamento, né, de ponto de chegada, tá? E queria aproveitar, pessoal, para falar um pouquinho do onde. Esse nosso pronome relativo que às vezes é tão banalizado nos textos, né, gente? Guardem o onde para expressar lugar, de fato, né? Ponto de chegada ou ponto de partida, tá? Analistas... Ah, e alguém vai dizer assim, prof, mas e o aonde? Como é que é a diferença mesmo? Gente, ó, o aonde nada mais é do que um onde precedido pela preposição para, tá? Então, eu só posso usar aonde quando eu tenho um movimento. Por exemplo, se eu pergunto, aonde você vai? Ora, isso me mostra que está havendo ou vai haver um deslocamento, né? Você vai se deslocar, tá? Por isso eu uso aonde. Agora, se eu perguntar onde você está, significa que você está num lugar circunscrito, parado, localizado, né? Então eu uso onde, tá? Dá uma olhada com a prof aqui o outro parágrafo. O que que diz, gente? Analistas consideram significativo o fato de a milícia Estado Islâmico, o EI, ter classificado Massoud como um soldado que supostamente teria respondido a seus apelos para atacar países que participam da coalizão de infiéis que a combate no Oriente Médio. Vamos lá, gente, que tem muita coisa boa para explorar nesse parágrafo. Olha só. Primeiro, pessoal, supostamente, tá? Isso aqui é um advérbio de modo. Advérbio de modo. Como eu sei disso, pessoal? Pelo mente aqui, tá? Pelo sufixo formador de advérbio de modo, tudo bem? Então, gente, ó, o advérbio de modo vai ser formado justamente por esse sufixo mente, tá? É como supostamente, como vagarosamente, como rapidamente, tá bom? Então, vejam lá, o advérbio de modo, olha a força com que ele é usado aí. Outra coisa importante, pessoal, vejam que soldado e infiéis são duas palavrinhas, são dois elementos que estão entre aspas, tá? Vamos aproveitar para falar da pontuação aí com esses elementos, ó. Soldado e infiéis seria como o Estado Islâmico teria caracterizado, teria classificado o Massoud,
esse cara que cometeu o tal atentado terrorista em Londres, no início, né, no final de março, no início de 2017 e no final de março de 2017, tá? Muito bem. O que seria uma coalizão, pessoal? Vamos lembrar, isso aqui é um substantivo, né, bem forte, que nomeia justamente um grupo com o mesmo ponto de objetivo, convergente. É um grupo com interesses convergentes, né? Então seria o quê? Países que fazem parte da coalizão, ou seja, do grupo de países aliados que combate o Estado Islâmico no Oriente Médio. Ah, entendi agora, prof. Vai lá. Ó. Depois de assombrar o mundo com uma série de atos bárbaros e de avançar em seu projeto insano de instaurar um califado em território que se estende da Síria ao Iraque, a milícia tem perdido terreno e postos estratégicos. Vamos lá, o que eu tenho aqui, pessoal? Olha só, eu estou com uma expressão aqui, né, a milícia, para substituir Estado Islâmico, que está aqui atrás, ó, para não ficar repetindo no texto a mesma expressão, as mesmas palavras, né? Então tá aí, ó, e queria chamar a atenção disso aqui no texto. O grupo, veja, mais uma maneira, ó, isso aqui está ligado lá atrás a Estado Islâmico, tá? E aqui, e tudo está sendo usado, cada elemento, cada expressão, para não repetir a outra, gente. Já demonstrou espantosa capacidade de atrair jovens extremistas e criminosos de diversos países, que se apresentaram nos últimos anos como voluntários para treinamento e combate. Enfraquecido e com dificuldades de furar o cerco de serviços secretos e forças de segurança, a facção Estado Islâmico, olha só, aqui já está longe daquela ocorrência de Estado Islâmico lá atrás, daí já repete, né? Passou a lançar apelos estimulando ataques individuais, mesmo que desfechados de forma improvisada e precária. Uma resposta se deu em Nice, na França, onde 86 pessoas foram mortas por um caminhão durante um desfile do Dia da Bastilha, em julho de 2016. Em dezembro, em Berlim, mais 12 morreram no ataque semelhante. O terrorismo fundamentalista islâmico é praga que se manifesta de forma sorrateira e covarde, não só em países do Ocidente, mas também em nações de maioria muçulmana. No clima de insegurança geral, prospera o preconceito. Bem, olha só, pessoal, que interessante, ó. Eu falei para vocês lá atrás que esse, por exemplo, supostamente, era um advérbio de modo, uma maneira de caracterizar como a ação acontece, né? Eu tenho outras maneiras de fazer isso, ok? Posso usar, por exemplo, olha só a expressão aqui, ó, de forma sorrateira e covarde. Eu estou usando o quê? Eu estou usando aqui uma maneira de adjetivar, né? Veja, de forma sorrateira e covarde. Eu estou adjetivando, caracterizando a maneira como ele se manifesta, sem usar o advérbio de modo necessariamente, tá? Então vejam, pessoal, como as diferentes formas, como as diferentes palavras podem se prestar a fazer isso. Olha o onde aqui de novo, gente, dando justamente a ideia de lugar, tá? É em Nice, na França, né? Depois, pessoal, olha só aqui, prospera o preconceito. O que eu tenho? Eu tenho uma inversão sintática, tá? Porque de maneira direta a ordem seria o preconceito prospera. No entanto, pessoal, por questão de estilo, eu posso inverter e colocar o meu sujeito depois do verbo, né? Prospera o preconceito, como o texto evidencia. Gente, enfim, estudar como as palavras podem se ajustar num enunciado é uma tarefa, às vezes, muito cansativa, mas geralmente muito promissora em termos de repertório, gente. Repertório de vocabulário e de entendimento de texto, ok? Já nos vemos em outras aulas. Bom trabalho, bons estudos. Façam essas leituras fazendo justamente essa marcação que a prof foi fazendo com vocês, tá? Um abraço, gente. Compartilhem, conversem, compartilhem as angústias. Conversem conosco, curtam.